Olá, queridos, tudo bom? É tão interessante quando nós começamos a entender que em toda a vida, em todo o processo de existência, os anos vão passando e nós vamos analisando, na verdade, as essências das coisas. As essências do caminho, as essências das escolhas que Deus faz, as essências dos propósitos de Deus, o que vale por trás de todo o trabalhar e circunstância material é o que a essência de Deus está sendo estabelecida a cada um de nós todos os dias. E nós vemos aqui no verso de número 6, quando o Espírito Santo começa a falar, ele vem dizendo entre sacerdotismo material, ausências dentro do sacerdotismo humano material, de que ele não poderia suportar todas as questões de toda a criação de Deus, não só do planeta Terra, né? Porque o sacerdotismo invisível ele está acima, porque ele cuida de muitas outras questões, não só a questão humana, não só o que esteja acontecendo apenas no planeta Terra, nos homens que habitam no planeta Terra. Então nós vemos aqui quando a palavra do Senhor ela nos fala não só questões do planeta Terra. Deus é um Deus que governa tudo. Deus é um Deus que governa a todos. Deus é um Deus que governa a sua criação. Deus é um Deus que olha e observa a sua formação, toda a existência que Ele criou. E quando Deus analisa, Deus cria planos e propósitos a tudo que Ele criou. E Ele não só criou o planeta Terra. Nós sabemos que Ele não só criou a nossa existência, existem muitas outras coisas que existem. Então, nisso, nós sabemos que quando alguém é escolhido como sacerdote e que está à destra do trono da majestade, à direita da majestade nas alturas, é alguém que está cuidando dos negócios do Pai. Alguém que está cuidando das importâncias do Pai. E as importâncias do Pai não é só uma, não é só o ser humano terreno nesta vida, ok? Então vamos lá, diz assim, o verso de número 6. Mas agora, falando de Jesus Cristo, alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador e superior da aliança, que está firmada em melhores promessas. Amém? Suponhamos que nós estivéssemos ainda na época de Arão. Arão, sacerdote, ok? E de repente aconteceu alguma coisa e nós vamos lá oferecer o nosso sacrifício. E aí leva uma pomba para oferecer sacrifício, perdão dos pecados. E a gente chega no sacerdote e pede para o sacerdote, por favor, sacerdote, eu falhei, eu errei, eu tenho as minhas limitações e lutei para acertar e enfim, eu quero me consertar, eu quero pôr todas as coisas no lugar e eu vim oferecer com a pomba o meu sacrifício, ok? Aí quando ele chega para oferecer o sacrifício diante do sacerdote Arão, digamos que nós estamos lá na época de Arão, Arão poderia prometer, tudo bem, eu vou fazer sacrifício, se há uma questão de lepra, você tem que voltar para o sacerdote te examinar, vamos orar e vamos pedir a Deus até que você sare. E aí a pessoa é assistida pelo sacerdote, ensinada pelo sacerdote, ela é oferecida a Deus sacrifícios, ela é amparada pelos serviços que o sacerdote presta a Deus. E dia a dia o sacerdote pode fazer promessas. Que tipo de promessas? Ó, eu vou fazer a minha parte, eu vou me esforçar, eu vou fazer tudo para que a nossa parte diante de Deus seja feita e que Deus responda, que Deus abençoe sua casa, sua família, seus queridos. São promessas de bênçãos no período de vida daqueles seres humanos que estavam em vida na época de Arão. Se nós estivéssemos lá na época de Arão. Hoje, nós clamamos a Deus, nós pedimos a Deus, Deus nos ouve, mas as Escrituras começam a nos ensinar de que as promessas não são como era na época de Arão. Que os sacerdotes podiam
trabalhar em favor dos seres humanos apenas nas questões de vida, enquanto havia existência daquela pessoa naquele tempo, daquele sacerdote, né? O sacerdote não podia dizer: enquanto você está aqui trazendo pomba para mim e eu oferecer para você o sacrifício, eu te prometo que lá no céu você vai ter 2 casas. Não. O sacerdote não podia prometer nada em questão de vida eterna, nada em questão de vida vindoura, nada que não fosse apenas no limite de vida humano. Passou aquele dia que a pessoa fechou os olhos, que desceu à sepultura, não tinha mais promessa. Não tinha mais o que o sacerdote prometer àquela pessoa em questão de vida depois que ele morresse. Então, nós vemos que as promessas do trabalho de sacerdotes humanos eram limitadas enquanto havia vida. Todo mediador, todo que tenta aproximar o ser humano de Deus, o humano, a promessa dele é enquanto aquela pessoa está viva, e a promessa dele mesmo enquanto ele mesmo tem vida, porque se ele perde a vida, ele já não é eterno. Então essa base de sacerdotismo humano, ela acaba com a morte. Ela não tem promessa contínua, ela não tem promessa que persevera. Uma promessa, o sacerdote que trabalha aqui por mim hoje, ele está garantindo o meu futuro, mesmo que eu morra. Ele está garantindo o que vai acontecer comigo daqui 1000 anos, daqui 2000 anos, daqui 3000 anos. Ele está trabalhando em mim para que eu seja alguém eterno. Diferente do sacerdotismo de Jesus. Porque Jesus veio trazer promessas para a nossa vida humana, quando ele diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei, encontrareis, buscai e abrir-se-vos-á. Tudo que ele diz é relativo a alguns dias que estamos humanos na Terra, mas principalmente o que vamos viver depois. Jesus veio nos garantir uma vida eterna, uma vida fora desse universo, uma vida fora desse planeta, uma vida fora da existência apenas carnal. Jesus começa a nos dizer que ele tem, através da sua palavra, preparação para nós, e ele tem como trabalhar com um tipo de sacerdotismo que não existe em outro lugar, só nele, que pode trazer promessa futura, que pode verdadeiramente garantir onde estaremos depois da morte, garantir o que faremos depois da morte, garantir o que seremos depois da morte, garantir para onde iremos depois da morte, garantir o nosso fruto, a nossa felicidade, a nossa segurança, o nosso lugar de paz, nosso amparo, nossa vida como reis, diz a palavra, sacerdotes, depois da morte. Então é muito relativo e muito interessante saber que as promessas do serviço sacerdotal que está em Jesus são promessas mais profundas, porque são promessas de longo prazo, após a morte, diferente de um sacerdotismo humano que só pode prometer algo nesta vida, algum benefício que só pode no sentido se pudesse, porque nenhum sacerdotismo humano é válido se Deus não está sendo honrado em primeiro lugar. Mas se o sacerdotismo humano fosse algo válido, no sentido de mediação entre Deus e os homens, então seria apenas enquanto houvesse existência natural e terrena. Acabou a vida, acabou todas as promessas, não tem nenhuma garantia pós a morte, ok? Vamos então ler aqui o versículo de número 6, quando o Espírito Santo fala a respeito disso. Ele diz: mas agora alcançou Jesus o ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de superior aliança, que está afirmada em melhores promessas. O Senhor Deus alcançou um ministério, diz aqui,
tanto mais excelente. Nós temos um ministério, uma profissão, um trabalho, a gente guarda isso com amor no nosso coração. E aí a gente se preocupa, né? Principalmente com as almas. Um político, a base dele é se preocupar com as pessoas da sociedade. Um médico se preocupa com as pessoas na questão da sua saúde. Assim, toda pessoa que tem uma vocação, um ministério, um chamado para doar-se pelas outras pessoas, ele se preocupa em alcançar vidas. E quanto maior o número de vidas, melhor. Nesse caso, nós vemos aqui que a palavra do Senhor nos fala a respeito de Jesus, né? Se nós pensássemos, alguém, por exemplo, que fundou talvez uma religião nesta terra, ou o próprio sacerdotismo natural, através de Moisés, quando ele foi instruído por Deus a levantar Arão para oferecer sacrifícios e aproximar o ser humano da presença de Deus. Ok. Seria apenas a época que o povo de Israel estava ali atuando com eles, e seria apenas o período de vida terreno. Como nós falamos, já não é nada anterior nem posterior a uma vida. Quando Jesus ele tem o seu ministério, diz aqui, tanto mais excelente, significa que Jesus está trabalhando não é com uma geração só, com um período de uma nação só, com um período de algum povo, alguns povos, numa era da sociedade. Não. Aqui fala que Jesus alcançou um ministério excelente, porque Jesus vem trazendo, vem salvando, vem trazendo a humanidade desde as suas origens, desde das suas formações iniciais. Jesus vem salvando. Quando Jesus morreu ao terceiro dia, já falava que antes dele ressuscitar, ele desceu às partes do inferno, e ali viram ele, reconheceram ele, porque Jesus estava revelando a palavra e a essência do Filho de Deus, trazendo a presença de Deus àqueles a qual o Senhor destinou a salvação. O Senhor trouxe salvação. E aí nós vemos que o sacerdotismo e o ministério de Jesus não é para quem está apenas vivo, mas aqueles que já foram salvos, que já passou, e as gerações que haverão de vir. Então nós vemos que a excelência do ministério de Jesus, ela é completa. Nenhum ser humano, por mais que fosse eficaz no seu trabalho, por exemplo, Moisés, eficaz no trabalho de liderança, no trabalho de manifestação do poder de Deus, de direcionar o povo e de certa forma até mesmo de aproximar o povo da presença e do conhecimento de Deus. Por mais eficácia de Moisés não teria condições de trazer gerações e gerações passadas e presentes e futuras e por eternidade de séculos e séculos, manter essas gerações salvas e na presença de Deus, o Todo-Poderoso, no trono da majestade nas alturas. Então o ministério de Jesus, ele é mais excelente, porque Jesus é um sumo sacerdote que está lá à destra do Pai nas alturas, intercedendo por nós, sendo mediador, diz aqui, ele é quanto mediador de uma superior aliança. A aliança de Jesus, ela passa do limite humano, de alguém que é apenas sacerdote humano, alguém que ofereceu sacrifício por homens e lutou por alguém, pessoas humanas, na fase humana. Não. O sacerdotismo de Jesus é uma aliança, é um poder de ministério, com uma aliança que Jesus tem com o Pai, de ministério tanto mais excelente, de superior aliança, que está firmada em melhores promessas. É interessante, nós vemos que Apocalipse fala sobre acontecimentos que haverão de acontecer
e que o ser humano não tem só apenas a vida terrena, que haverá momentos em que a igreja de Cristo, por exemplo, ela viverá com Deus e ela estará voltando com Deus a este lugar, e depois ela voltará e estará em outros lugares com Deus. Ou seja, Jesus está preparando para nós, através da sua palavra, promessas não apenas para os dias que nós passamos aqui de vida, mas dias futuros, vida depois da morte, ou depois do arrebatamento de Cristo nos ares, vida a qual nós estaremos com Ele, vamos para outros lugares, vamos passar a viver circunstâncias diferentes. E em todas essas circunstâncias preparadas pelo Senhor para a nossa vida, diz aqui Hebreus capítulo 8 e o verso 6, que já está a nossa vida firmada em maiores promessas. Diferente de alguém humano que pode se esforçar por nós, fazer alguma coisa por nós diante de Deus, mas não pode prometer nada além da morte. Jesus nos firma uma vida, diz a Bíblia, eterna. Ele nos dá. Se Ele nos dá, Ele vai nos firmar. Se alguém chegar para você e diz assim, vou levar você para outro país. Se essa pessoa conhece outro país e promete para você que vai levar você para outro país, o que ela vai preparar para você? Não apenas a sua ida, a sua estabilidade lá, o seu lugar de habitação lá, o lugar onde você vai se instalar, você vai passar talvez alguns dias, o que você pode comer, pelo menos um auxílio para você ela vai estar preparando. Ela não vai só dizer, vou te levar, e te levou. Não, ela vai preparar o que vai ser necessário você passar durante aquele período que você vai passar. Quando Jesus disse, eu vou te dar a eternidade, a vida eterna, Jesus está dizendo assim, estou te segurando na terra, eu estou te firmando na terra, e depois quando você morrer, você já vai cair no lugar que vai ser vida eterna e você vai existir lá na vida eterna. Não, nós não vamos apenas existir na vida eterna. Nós vamos viver, diz aqui, melhores promessas na vida eterna. Nós temos morada na vida eterna, nós temos serviço na vida eterna, nós temos algo que vamos viver juntamente com Deus. Podemos até construir juntamente com Deus, porque tudo que Ele faz tem vida, cresce, se constrói. Então, toda a nossa vida, além da terrena, com Jesus Cristo, no sacerdotismo de Jesus Cristo, diz aqui, está firmada em melhores promessas. Está firmada em promessas eternas, quando Jesus disse, não vos perturbeis o coração, porque eu vou para o Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou vos preparar lugar. Jesus estava dizendo, vocês são meus, eu vos escolhi, agora eu tenho aliança com vocês, vocês são marcados com o meu sangue corre em vocês, e eu formei vocês, são minha família, no corpo espiritual e no corpo emocional e no corpo físico. Estou indo preparar lugar. Estou indo preparar os dias eternos para vocês, aonde vocês vão se estabilizar, o que vocês vão fazer, aquilo que vocês vão viver e toda a segurança de promessa que eu haverei de lhes dar. Que maravilha! Alguém que é mediador não só de uma aliança de vida terrena, de alguns dias de vida terrena que nós temos, mas alguém que se tornou e que é mediador de firmes e melhores promessas. Diz aqui, tanto mais excelente quanto mediador de uma superior aliança. Aliança eterna, aliança dentro do tempo que se chama eterno para Deus. E a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus jamais morrerá. Glória a Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima.